Então, meus irmãos, mais uma vez aqui, certo? Irmão Lucas aqui pregando para vocês. Como é que vocês estão? Que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E bom, né, pessoal? Vamos dar continuidade aqui, né? A nossa passagem, porque aqui a gente joga enquanto prega, né? A nossa jornada aqui no Dark Souls. E eu acho que eu, aqui ó, pra quem tá acompanhando aí, né? Cadê? Essa aqui é a minha build. Espero que dê conta aqui da parada, né? Mas acho que dá pra ir de boa assim, né? Que agora os inimigos vão ficar um pouquinho mais fortes. E bom, meus irmãos, né? Espero que todos estejam bem. Vamos logo aqui para a introdução da passagem, que, né, vai se encontrar em Mateus 24, né? E bom, meus irmãos, é pedrada, tá? É uma passagem muito forte. Mas enfim, que o Espírito Santo, né, venha tocar em nossos corações, em nossos ouvidos, que venhamos, né, absorver o máximo, né, dessa palavra aqui, dessa passagem, porque é bem impactante, né? E novamente é uma profecia que Cristo fez e está se cumprindo, né? E bom, eu vou ler a passagem inteira, tá, meus irmãos? Pra ficar na moral mesmo. E vamos lá, né? Aqui, o sermão profético, o princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda no fim do mundo? Eles respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Eu vireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados a toda a gente, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente. E então virá o fim. Então, meus irmãos, né? Novamente, uma passagem bem conhecida, né? E bom, deixa eu colocar meu elmo aqui. Botar o capacete que lá vem pedrada, hein? E é das boas. Vamos lá. E bom, né, meus irmãos? O que me pega aqui, né? Logo nos primeiros versículos é que Cristo ele faz uma comparação, né? Só vou fazer uma parada aqui, só pra ficar na moralzinha mesmo. Que é meio complicado, mano. Meio que não dá pra ler e pra jogar ao mesmo tempo, né? Mas enfim, é que eu vou dar o contexto certinho, senão de repente pode ficar meio mal explicado, né? Aqui é no Perry. Aê. Mas pior que esses bichos aqui é meio enjoado tem hora, mano. Pera aí. Essa... Era pra ser backstab aqui, né? Aí. Não é lá essa área aqui do jogo, né? Não é lá aquelas coisas e tal. Sim, depois que você pega as manhas, né? Que as primeiras vezes que você vai jogar aqui é embaçado, mano. Eu lembro que quando foi a minha primeira vez que eu peguei pra jogar essa parte aqui, mano, eu quase desisti, velho. Mas depois você pega as manhas já era. Ah, você tá vendo lá já, né? A encrenca ali. Deixa eu sair da reta desses bichos, vai que ele implica comigo e quer vir aqui, né? Pra me pegar. Mas enfim. Só vou ler, né? Os 3 primeiros versículos aqui pra me dar uma introdução melhor, né? Pra ficar bem firme mesmo. E aqui, né?
O primeiro e até o terceiro versículo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo-nos: Quando serão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Enfim, se a gente traçar um paralelo aqui, né? Cristo tá usando o templo ali como o princípio das dores, né? Tipo assim, Cristo tá falando, ó, esse templo aqui vai acabar e tudo mais, né? Vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. E o que os discípulos estão fazendo? Os discípulos se encantaram com o templo, né? Os discípulos estão ali mostrando para Cristo a beleza do templo. Tipo, olha, Senhor Jesus, aqui ó, o templo é bonito, é um templo, né, estruturado, bonito e tudo mais. Enfim, é um templo vistoso, entende? Enche os nossos olhos, certo? E bom, meus irmãos, Cristo está falando aqui, né, basicamente, para não perder tempo com o templo. Tipo, ó, é um templo bonitinho e tudo mais, só que é o seguinte, esse templo vai ser destruído. Esse bicho aqui é muito chato, mano. Calma aí. Né, enfim. E dá pra traçar um paralelo, né? Porque assim, depois que Cristo, ele basicamente fala, ó, esse templo aí é bonito e tudo mais, só que, enfim, vai cair, não vai ficar, não vai prevalecer, né? E bom, no terceiro versículo, no versículo 3, o cenário muda. Tipo, Cristo estava ali na frente do templo com os discípulos estavam convidando Jesus para entrar no templo. Nossa, antecipei aqui o ataque. Ataque não, né? O counter. Isso aqui é perigoso, tá? Dá pra cair lá embaixo. Tá vivo ainda? Opa! Como eu falei, mano, essas cobras aqui é muito chata, velho. Eu tirei outra ali do foco. Era fazer outra parada, outro esquema. Ué, morreu? O bicho se matou, mano. O pior que se você erra, mano. É que ele tem um ataquezinho que é mais direto, outro que é mais enroladinho, né? Beleza, vai ser foda. Deixa eu ver aqui se rola. Vou tentar libertar o Big Hat. Mas enfim. Senhor Jesus aqui tá falando a respeito disso. Pra não perder tempo. Pra não ter. Calma. Pra não enrolar aqui a língua. Para não perder tempo com o templo, né? Porque assim, os discípulos estão convidando Cristo para olhar o templo. Pera aí. Eu que vou ler pra vocês aqui. Se dá uma olhada aqui, né? Vai logo, dá um ataque direto aí. Não é esse não. Vocês vão entender o que eu tô tentando fazer. Se bem que quem entende Dark Souls já sabe já o que vai rolar aqui. Vai. Depois eu abro essa porta aqui pelos meus próprios métodos. Mas enfim. Aqui, ó. Aqui. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Aí Cristo meio que nega, né? Que se fala no meu linguajar aqui, né? Que isso meio que fala, não, ó, esse templo aqui vai ser derrubado, tal, né? Nada aqui digamos assim, é visual, entende? Isso aqui é visual, é ilusão, uma hora vai cair. Enfim, meus irmãos, não dá pra gente atrasar. Oxi, do nada aqui ligou. Calma aí. É meio complicado, né? Pregar com sendo atacado por um bicho. Nossa, mano. Tá bom, tamo de pé. Mas enfim, dá pra traçar um paralelo aqui, né, nessa questão. Deixa essa bola descer aí. Vamos nessa. Porque a questão é o seguinte, né? Que eles estão chamando Cristo para dar uma olhada no templo e tudo mais. Porém, aí que vem a pegada, né? Deixa eu traçar uma ideia, esse templo aqui ele simboliza o nosso mundo, né?
por conta da questão de que, né, Cristo meio que profetiza ali que vai ser destruído e tudo mais, né? Quando a gente vai mais pra frente da palavra, a gente fala a respeito do princípio das dores, né? De guerras, de rumores de guerras, de destruição e tudo mais. Então, a questão é justamente essa, meus irmãos, né? O que eu acho interessante aqui, né? A gente pode traçar um paralelo muito forte que vai fazer o seguinte, né? Que, né, aqui no templo ele simboliza o mundo, né? Aí, ele simboliza o mundo que a gente conhece, né? E tem ali, né, os discípulos, né, incentivando a Cristo a conhecer a estrutura do templo, a se adentrar no templo, ou seja, são pessoas, né, meio que, como eu falei, traçando um paralelo, né? Não literalmente isso, mas traçando um paralelo. Daria para pegar uma questão aqui, que tem pessoas que vão nos convidar para conhecer o mundo, né? Novamente aqui, ó. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então, assim, eles queriam mostrar as estruturas do templo e tudo mais, né? E, bom, meus irmãos, a questão é mais ou menos essa, né? Tipo, né, pegando esse significado aqui, né? Lembrando que isso é algo que o Espírito Santo me guiou, né? Que eu tava lendo assim e tal. E veio essa reflexão pra mim, né? Traçar esse paralelo, né, entre o templo e o mundo, porque a passagem está falando do princípio das dores no nosso mundo, né? O que é biblicamente, né, vai acontecer. Na real já está acontecendo, né? E a questão é essa, meus irmãos, né? Tem pessoas que são assim, né? Tipo, às vezes até na inocência, nem na maldade, mas é na inocência, tipo, ó, vai ter uma festinha aqui e tal, vamos lá. Só que aí que vem a questão, isso vai acabar, né? Vai ser destruído. Ah, vamos fazer tal coisa, que não sei o que, ou vai ser da hora, tem que curtir a vida. Às vezes não é na maldade não, né? Até porque aqui fala a respeito de discípulos, às vezes é na inocência mesmo. Aqui eu vou fazer uma parada, deixa eu ver se vai dar certo. Se der errado, eu vou ser esmagado. Nada a ver, né, mano? Bati de um lado, o bicho sentiu do outro. Mas enfim. Meus irmãos, tô explicando direito, ainda dando pra entender, né? Se caso ficar meio enrolado, assim, vocês não entenderem direito, não tem problema não, tá? Vocês falam aí, eu explico pra vocês, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu acho que tá ficando bem entendida a passagem sim. Deixa eu pegar aqui um set novo. Aqui. É a mesma coisa basicamente, só que é toda preta, mas é a mesma coisa. Mas enfim. E aí o que me chama mais atenção aqui, que é no versículo 3, né? Que no versículo 24, o primeiro versículo, Cristo ele... Não, no versículo 24, né? Os discípulos querem que Cristo se adentre ao templo, ou seja, tem pessoas que nós conhecemos que querem que a gente se adentre ao mundo, que a gente conheça melhor o mundo, né? Novamente, isso não quer dizer que a pessoa seja ruim, às vezes é ingênua, né? Infelizmente tem muito disso, tem pessoas que são boas, mas que são ingênuas, né? No meu caso, eu sou ingênuo, mas não nesse quesito aqui, né? Eu sou ingênuo com pessoas que são ruins e tudo mais. Talvez você seja assim também, né? Pessoas que querem o nosso mal ali, só que a gente quer fazer o bem pra essas pessoas, né? É interessante o que isso faz no nosso coração, né, mano? Pô, o pessoal tá na maldade ali, a gente quer ajudar a pessoa. É mais ou menos o que Cristo faz. Tem pessoas que estão na maldade com Cristo e Cristo quer ajudar as pessoas. Mas enfim, meus irmãos. Esse é outro assunto, né? Mas é só uma introduçãozinha aqui que eu quis entregar aqui pra vocês. Porque talvez vocês tenham esse comportamento também, né? O que na vida de um cristão é dever ser comum, né? A gente não pode ser bobo, né? Mas a gente deve orar pelos nossos inimigos, a real é essa. A gente tem que tratar bem os nossos inimigos. É o que Cristo fez, né? Mas enfim, aí no versículo 24 aqui, versículo 24 não, né? No início do versículo, primeiro versículo. É que tá um 24 grandão aqui, eu tô confundindo, mas enfim. No primeiro versículo, vai mostrar que o templo foi apresentado, né? Apresentado não, né? A estrutura do templo, porque Cristo ele tava saindo do templo, né? Mas queriam ali que Cristo, se bem que chegou uma mensagem nova aqui, né? Mas depois eu falo a respeito disso. Senão eu vou embaralhar tudo, mas enfim.
É só vou girar essa alavanca aqui, que é pra abrir a passagem ali pra te salvar o Big Hat. Mas enfim. Aí a questão é essa, né? Que os discípulos, né, os amigos de Cristo queriam apresentar as estruturas do templo, né? São pessoas na nossa vida que querem apresentar a estrutura do mundo, as alegrias do mundo, saca? E bom, no versículo 2, Cristo nega, né? Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. É basicamente Cristo falando: ó, isso aqui é ilusão, vai acabar. Isso aqui tá com um prazo determinado, certo? E no versículo 3, o que eu acho interessante, vou ler aqui para vocês. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então aqui no versículo 3, ó, primeira frase. Estando assentado no Monte das Oliveiras, o cenário muda. Cristo ele estava ali, né, com os seus discípulos no templo, né? Os discípulos estavam querendo apresentar o templo para Cristo, porém, não dá pra. Pensei que tinha pegar outra chave, mas essa parte aqui abre, né? Queria apresentar o templo ali e tudo mais, só que Cristo pega e nega, né? Vocês devem estar ouvindo uns passarinhos cantando aí, né? Mas enfim. É gostosinho o canto do passarinho, mas enfim. E aqui é o que mais tem, tá? Tem tucano, tem de tudo. Já escutei o diálogo aqui. E novamente, né, meus amigos, o que mais me chama a atenção aqui é que eles estavam no templo ali, o papo era um. Os discípulos queriam apresentar o mundo para Cristo, né? Nossos amigos querem apresentar o mundo para nós, não que sejam ruins, que sejam guiados por Satanás, não é isso. Mas talvez é que eles não foram apresentados a Cristo ainda. Eu acho bonita a composição desse cenário, mano. Bonitão, né? Simples, porém bonito. Mas enfim. E aí, no versículo 3, o cenário muda completamente. Não só o cenário, mas o propósito também muda. Porque, ó, estando assentado no Monte das Oliveiras. Então, assim, monte, quando a gente fala de monte, principalmente aqui na Bíblia, Monte das Oliveiras, pelo menos o que veio pra mim, né? A mensagem que chegou no meu coração é que quer dizer a presença. Então, assim, estavam de frente pro mundo, né? Naquelas coisas e tudo mais, né? Estavam querendo apresentar o mundo ali pra Cristo. Deixa eu ver, acho que eu desabilitei aqui a parada, mano. Mas pra baixo tem coisa aqui, tá? Tem uns negocinhos ali pra gente pegar. Não, melhor pegar agora, vai. Não, vamos liberar o atalho primeiro e depois a gente explora. Porque essa área aqui, ela é na vertical, só que ela é bem ampla. Deixa eu abrir os atalhos primeiro. Depois a gente dá uma explorada nela. Enfim. E a questão é essa, né? No Monte das Oliveiras, ou seja, intimidade com Deus. O cenário muda, vocês perceberam? Estavam ali no mundo, querendo conhecer o mundo, influenciando Cristo, né? Querer conhecer o mundo também. Cristo chega e fala: não, toma, tá achando que é o quê? Né? Só que o que me surpreende é que o cenário do versículo 3, ele muda. Eles estão diante da presença, já estão num lugar que é para buscar a presença, longe do mundo. Não só isso, o que me chama a atenção aqui é a questão que Cristo ele não vai sozinho. Eu vou ler para vocês aqui, né? Recomendo que os irmãos leiam, né? Na casa de vocês também, para não ficar aquele negócio, né? Que tem uma galera que gosta de falar aí, que a gente é manipulador, né? Que a gente que é crente, que nós que somos cristãos, né? Nós somos manipuladores da palavra, que não sei o que, papapá. Sendo que os caras nem acreditam na Bíblia, tá ligado? O que não tenha, né? Mais pra frente a gente vai falar a respeito disso na passagem também. Me precipitei. Não gosto disso, mano. Aê, pronto. Fica na sua aí também. Mas enfim. Aí, já era. Até que tá dando pulgaço, tá, mano? Pensei que ia passar sufoco aqui, mas até que tá na moral. Aqui, ó. O
que eu mais acho impactante no versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, os seus discípulos em particular, dizendo, dizendo-nos, quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e no fim do mundo. Então, nessa questão aqui, eu achei interessante que Cristo foi para o Monte das Oliveiras e como a passagem fala aqui, né, achegando-se a ele. Ou seja, Cristo foi primeiro e os seus discípulos o seguiram, tá ligado? Mano, é interessante, tipo assim, da mesma forma que Cristo ele não se deixou ser levado pelos discípulos, tá ligado? Não que os discípulos queriam ali desviar Cristo e tal, não, mas tipo assim, ó, o mundo é bonito, tem coisas interessantes aqui, a estrutura desse templo, olha a estrutura do mundo como é que é. Pô, tem uns negócios aqui da hora. Só que, Cristo ele nega, Cristo chega e fala, isso aqui é ilusão, vai acabar, vai ser destruído, vai tudo pro saco. E na sequência Cristo ele vai para a presença de Deus, que é o que realmente importa. E aí inverte o cenário, os discípulos vão com ele. Meu, eu achei isso aqui sensacional, velho. Então assim, o que tem pra gente aqui nessa passagem, deixa eu sentar na fogueira aqui, é que muito da nossa atitude influencia na vida das outras pessoas, sabe? Eu achei interessante, eu achei bonito, né? Porque os discípulos, né, estavam tentando convencer ali, convencer não, né? Mas mostrar o templo para Cristo. Aí Cristo chega e fala, ó, isso aqui não vai ficar por muito tempo não. Isso aqui vai pro saco. Isso aqui, ó, vai virar ruína. Isso aqui não é nada não. Tem algo que é mais valioso do que a estrutura desse templo. Tem algo que é mais valioso do que as coisas desse mundo. É a presença de Deus. E aí os discípulos seguem a Cristo, mano. É claro, a palavra não tá falando que é a respeito disso, né? Mas tá desenhada aqui na nossa cara. Quer dizer, que eles falaram isso, né? Mas a palavra é justamente a respeito disso daí. Né? Deixa eu acender a fogueira aqui. Acender não, né? Deixar ela mais forte. Aí eu vou ficar com 15 frascos de isto, né? Aí agora só vou dar uma limpada não, né? Só vou abrir o atalho ali. Se pá, a gente faz o chefe ainda, tá? Se pá, né? Certeza ainda não. Enfim. E aí, meus irmãos, aí que vem a questão, né? Deixa eu dar um cabo no gigante ali, mano. Senão o gigante vai entrar nas nossas ideias depois, tá? O cara vai ficar na nossa maldade. Isso aqui depois a gente pega. Mas enfim. A questão, né, é justamente essa. Né? Que cessar a terra e luz no mundo. É poucas ideias. A real é essa, meus irmãos. Que o exemplo que Cristo deixou aqui, né? Que a gente venha seguir esse exemplo também. Que eu achei interessante isso, mano. Achei muito forte. Tipo, eu tinha dado uma estudada na passagem, né? Tipo assim, que de fato esse templo ele foi destruído 70 anos depois que Cristo proferiu essa profecia, tá ligado? Então o templo em si, ele foi derrubado, mano. Não ficou pedra sobre pedra, né? Acho que foi os romanos, acho não, né? Tenho certeza. Tenho que parar com esse bagulho de eu acho, né? Os romanos ali e tal, né? Invadiram Jerusalém, detonaram a cidade toda. Aqui vai ser um pouquinho enjoadinho, tá? Tem um gigantão aqui pra nós derrubar, mas não tem problema não. Um ruim é que ele tem muito HP e os golpes dele machucam bastante. Mas ele é bem lerdão, só ficar nas costas. Enfim, né, 70 anos depois o monte foi derrubado. O monte não, o templo foi derrubado, né? Interessante esse pensamento aqui, mano. Tipo assim, o monte foi derrubado. O templo foi derrubado. Mas o monte ficou de pé, mano. O Monte das Oliveiras. Eita, nós. O Monte das Oliveiras tá lá até hoje. Aí, conseguimos. Tá ligado? Ou seja, a presença de Deus prevalece. Isso aqui é importante pra gente upar nossa arma, tá? Aqui, ó, como vocês podem ver, eu peguei o binóculo. Acho que eu não peguei o binóculo, hein, velho. Peguei nada não. Mas enfim, ó. Aquela estrutura de ferro ali na nossa frente é nosso chefe, tá? Ele não é tão complicado assim, só que a arena complica um pouco a passagem.
Mas enfim. Não vou fazer o chefe agora não, vamos liberar o atalho aqui. O ruim é que eu posso morrer e perder essas... Ah não, mano. Ó, quase que eu caí. Vou comprar minha arma primeiro, mas se bem eu acho que não vai dar pra usar minha arma agora. Mas enfim, aqui ó. Preste atenção nesse cenário, mano. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo... Aí, ó. Mano, é muito... Como posso dizer? Tipo assim, o gráfico não é aquelas coisas, tá ligado? O jogo em si é ultrapassadinho. Mas, mano, sei lá, mano, a composição desse jogo é muito linda. Na moral mesmo. Aqui. Enfim, né? Então meio que dá pra traçar esse paralelo do que eu tava comentando, né? De que... Né, que o monte, né, foi destruído, o mundo foi destruído, mas o lugar de intimidade com Deus não. Né, meus irmãos? E bom, é forte, meu. É embaçado. Peraí que a gente já vai pro restante, tá? Deixa eu tentar acertar esse salto aqui. Aí foi. Que é facinho de errar esse saltinho também, tá? Só que eu não lembro aqui qual é o preço da espada, né? Eu quero comprar, não sei se vai... Se eu vou ter crédito suficiente. Ah, tem sim. E essa arma aqui ela é uma referência a Berserker, né, mano? Que eu curto Berserker aí, acredito que você deve gostar também. Mano, Berserker é... Mano, tem uma porrada de obra que foi inspirada em Berserker, mano. Deixa eu ver um negócio aqui. Enfim, meus irmãos. Eu vou ser sincero aqui, eu pensei que eu tinha falado coisa a mais. Só que não, literalmente, o Monte das Oliveiras tá lá até hoje, velho. Que eu pensei, né? Eu falei, mano, falei que o Monte das Oliveiras tá aqui até hoje. E eu nunca pesquisei sobre isso, se existe até hoje. Porém, dei uma pesquisada aqui e sim, mano, o bagulho existe, tá lá até hoje. Então, realmente, mano, é como você vê que o bagulho é de Deus mesmo, tá ligado? Que veio esse pensamento pra mim, eu peguei e soltei, tá ligado? Tô pregando aqui pra vocês. Pregando não, né? Tem que comer muito arroz com feijão falar que eu prego, velho. Ainda mais desse jeito doido aqui que eu falo. Mas enfim. Foi um pensamento que veio, eu falei, tá ligado? Mas realmente, o Monte das Oliveiras existe até hoje. Então, o pensamento veio de Deus mesmo, não veio de mim não. O que é ótimo. A gente pega a chave aqui. Essa arminha aqui, ó. Ah, a arminha que Hilda desceu. Acontece isso nesse jogo, não dá pra entender não. Os bagulho meio que brota pra baixo, tá ligado? Ah, pera aí, deixa eu mostrar pra vocês a arma. Só que eu acho que não vai dar pra empunhar ela com uma mão só. Que é 28 de força, se não me engano. Enfim, meus irmãos, deu pra entender certinho. Ah, tá, lembrei de outra coisa que eu ia falar, né? Que traçando um paralelo aqui, ó. No primeiro versículo ainda. Enquanto Jesus ia saindo do templo, ou seja, Cristo estava saindo do templo. Né? Nesse contexto aqui, né, que o Espírito Santo me revelou e tal, né, nesse pensamento que o Espírito Santo me trouxe, né, dessa passagem, enfim. Cristo, ele estava... não é pra fazer isso não, mano. É o triângulo. Aqui dá pra usar com duas mãos, mas vai ficar pesado, né? Como sempre. Eita, não tem problema não, depois a gente farma, a gente vê o que faz. Mas enfim, traçando um paralelo, né, com essa passagem que a gente estava lendo. Cristo saindo do templo, ou seja, Cristo saindo do mundo. Presta bem atenção, Cristo estava saindo do mundo e já chegaram discípulos querendo mostrar as estruturas do mundo, né, as coisas internas do mundo de novo. Cristo nega. A gente pode traçar um paralelo, não que seja isso, né? Opa! Eu caí no lugar errado. Tem uma crossbow ali, mas a gente não vai usar mesmo. Enfim, eu acho que eu deveria pegar, né, mano? Pra ficar um negocinho da horinha pra vocês assistirem. Não deu parry na escada não, hein? O pior que tinha um HP monstro, hein? Calma aí. Mas enfim, sai fora, mano. Bicho folgado. O paralelo que eu quero traçar aqui com vocês é a respeito disso, né?
de que Cristo estava saindo do mundo. A gente pode traçar um paralelo aqui a respeito da gente. A gente tá saindo do mundo. E vão ter pessoas querendo mostrar o mundo pra gente, né? No meu caso, já fui desviado e tal. Nunca tenha feito alguma coisa assim cabulosa e tal. Né, mas a gente já foi desviado. Talvez você que esteja assistindo ou você é. Caraca, mano! Tá louco, hein? Ô bicho maluco, velho. Pera aí. Vamos resolver essas ideias aí também. Tá achando que é quem? O bicho é um folgado, velho. Ai, toma aí, ó. Chapado aqui, ó. Ai, sai fora. Dropou alguma coisa aí. Não é lá aquelas crocâncias, mas serve. Mas enfim, meus irmãos. Aí a questão é essa. Esse anel aqui, ele aumenta a nossa resistência a dano de fogo, tá? Mais pra frente a gente vai usar ele. E agora, né, que eu já abri o atalho. Ah, não abri ainda não. Vamos... Acho que eu vou sentar na fogueira, tá, velho? Que o negócio aqui é... É doideira. Acho que eu vou sentar na fogueira ali. Depois nós explora mais. Se bem que eu tô com 8 êxitos, é o suficiente. Ah, mesmo assim, vai. Vou sentar aqui na fogueira mesmo. Ficar de boa. Ficar a pampa. Mas enfim. Aí a questão é essa, tipo... Né, nesse contexto aqui, Cristo ele saiu da... Ele saiu do mundo, né? Saiu do templo, nós saímos do mundo. E vão ter pessoas, não que essas pessoas sejam ruins, mas essas pessoas vão querer apresentar o mundo pra gente de novo. Que a gente venha fazer o que Cristo fez, negar. Cristo negou, né? E bom, meus irmãos, tem mais umas coisinhas pra fazer aqui. Vou adiantar logo, né? Lembrando, tá? Só do primeiro até o terceiro versículo que eu li até agora. Mas enfim. Eu já vou ler o restante aqui. Deixa eu me concentrar aqui na batalha. Eu lembrei de um hino, né, mano? Na batalha contra o mal, ser valente, segue marcha triunfal, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes amor, e serás um vencedor, ser valente. Ô, na moral, mano, o hino da harpa me arrepia, na boa mesmo, velho. Tipo assim, tem muito louvor assim atual que eu acho interessante, que eu acho da hora. O Espírito Santo fala, tá ligado? Ó, segurando ali, ó, só esperando na maciota, velho. Ué, vai tirar não? Eu pensei que ele tava ali só se regrando, tá ligado? Escolhendo o melhor ângulo pra me atacar. Pior que ele... e dá parry, isso que eu ia falar, mano. E a arma dele é de destreza também, que... embaçado. Eu lembro que a última vez que eu enfrentei ele, mano, se bem que eu tava no game mais 3, né? O bicho me aloprou, velho. Detonou o boneco, conseguia nem chegar perto dele, mas enfim. Né, o raciocínio que eu tava falando aqui pros irmãos é isso, né, dos louvores atuais. Que é muita... sei lá, mano. É indústria, tá ligado? Não tem aquele negócio assim da devoção. Sei lá, fala mais a respeito do homem do que a respeito do próprio Deus que a gente serve, tá ligado? Aqui, ó, novamente, né, como eu falei, a composição do cenário brilha nesse jogo aqui, mano. Interessante, bonito demais, mas enfim. Eu só vou abrir o atalho e pegar mais um anel. E tem, né, um Mimic pra gente... como é que fala? Pra fazer o drop do Mimic ali, né, símbolo da avareza, né? E, bom, nessa questão do símbolo da avareza, não sei se eu vou fazer agora, mas acho que eu vou fazer sim, mano. Porque é bom pra farmar almas, né, velho? Pra farmar é da hora. Tipo assim, vem um... não vou saber o número específico, não. Enfim, quando eu pegar eu falo pra vocês, velho. Mas assim, basicamente aumenta o drop de almas, né? Melhora. Tem um inimigozinho aqui, espero que eu não morra pra ele. Né? Mano, esses estoques dele é muito chato, velho. Tipo assim, você tem que dar o parry antes dele te atacar, tá ligado? Aí, chega aí. É engraçado, né? Quando eu quero chutar, eu não chuto.
Aí quando é pra chutar, a boneca ataca. Mas enfim. Isso deve acontecer com vocês também, né? Aí aqui a gente vai abrir o atalho. Se a gente morrer não tem problema. E bom, o raciocínio, né, que eu queria trazer aqui é justamente esse. Que é complicado, né, mano? Tipo, os hinos da harpa, assim. Né, não só os hinos da harpa, né? Mas esses hinos mais antigos, né? Vai ser foda. É. Sei lá, é muito forte, mano. É muito impactante falar a respeito dos mistérios de Deus. Ah, outra dentro aqui que eu esqueci de falar. Quer dizer, eu falei, mas eu falei de forma rasa, né? O que vai se conectar com o que eu tô falando aqui, né? Que enquanto os discípulos estavam querendo mostrar, né, as estruturas do templo, né? Quando nossos amigos querem mostrar as estruturas do mundo, e a gente se concretiza aqui no versículo 3 das nossas vidas, quando a gente vai para a presença de Deus, o assunto muda, né? Porque aqui o pessoal tá falando no versículo primeiro, né? Ah, não, vamos conhecer as estruturas do templo. É o que nossos amigos falam. Às vezes é o que a gente fala também, que a gente tem que tomar cuidado. Ô, vamos em tal festinha, vamos fazer tal coisa, papapá, beleza. No versículo 3, quando a gente está na presença do Senhor, o assunto muda. Porque os discípulos eles querem saber aqui, ó, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, que sinais haverá na tua vinda e no fim do mundo. Ou seja, os discípulos aqui, eles querem saber das coisas do Senhor. Então eles queriam saber, né, da estrutura do mundo. E aqui eles já querem saber dos mistérios de Deus, daquilo que Cristo tem a falar para eles. Eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, se eu não me engano, ele aciona. É uma armadilha, vocês estão vendo ali, né? O chãozinho que tá meio levantado, ó. Enfim. Se bem que eu nem precisava fazer esse caminho todo aqui, não. Mas beleza, já que eu fiz mesmo. Não tinha necessidade. Ah, outro dormindo ali no trabalho. Daí outro é que nem eu, mano. Esses dias também advertência porque eu tava dormindo no trabalho. Mas enfim. Não que isso seja a atitude de um cristão, tá ligado? A menos seja um cristão preguiçoso. E meu patrão não vai ver esse vídeo mesmo, então tá tudo certo, mano. Mas enfim, meus irmãos. Aí a questão é essa, o assunto muda. Eles queriam saber ali das coisas do mundo, né? No primeiro versículo. E no versículo 3 eles querem saber das coisas de Deus. Da profundidade, dos mistérios de Deus, né? Daquilo que Cristo tinha pra eles. Então, eu tava falando a respeito aqui, né? Essa questão dos louvores atuais, que falam a respeito das coisas dos homens e tal, né? E, bom, meus irmãos, né? A questão é essa, né? Traçando esse paralelo aqui e tal, é o que deve acontecer nas nossas vidas, é o que a gente deve fazer. Peraí, calma, né? Se converter de verdade, para que outras pessoas venham se converter e o propósito venha mudar, né? Que é aquela conversa de festa, de balada, venha dar lugares às coisas de Cristo, né? Mas enfim, é o que eu tava voltando a dizer a respeito dos louvores, né? Que eu acho, sei lá, muita sacanagem, mano. Mas a gente vai entrar nesse assunto aqui depois também. É muita, sei lá, velho. É muita maldade, querendo ou não, a verdade é essa, é maldade, velho. Os caras pegar as coisas de Deus pra afagar, né? Afagar o ego do homem. Mano, tem um louvor que era muito conhecido, que era aquele lá que fala: campeão, vencedor, Deus das asas, faz seus sonhos, que não sei o que. Mano, quando eu era criança, eu achava aquele louvorzinho daorinha, tá ligado? Tocava assim, nos carros passando, achava incrível. Mas agora, depois de crescido, velho, mano, te percebe que não tem nada de Deus ali não, velho. Tá exaltando é um homem. Tipo, campeão, vencedor, não tá falando de Cristo. Tá falando ali de uma pessoa específica, tá ligado? E, mano, você vai pro hino da harpa, velho. Ô, bagulho de, né, esse hino que eu tava cantando agora há pouco, né? Da batalha contra o mal, ser valente, segue marcha triunfal e tudo mais. Mano, é um hino assim que fala pra gente que é cristão, só que assim, é aquela questão, não se acovarda. O bagulho vai ser louco. Tô resumindo aqui o hino, tá?
Eu pior que eu nem lembro o. Depois eu procuro aqui, eu falo pra vocês, né? Que os hinos da harpa eles são divididos em ordem numérica, né? Ah, não, hino 1, hino 2, hino 3, enfim, hino 200, tá ligado? Só que eu não vou lembrar, pensei que eu tinha. Que eu não tinha explorado a área ali, mas eu tinha explorado sim. Enfim, pegamos um anel. E agora, hein? Já exploramos tudo aqui. Não, exploramos não. Pera aí. Eu devia ter pegado a magia de controle de queda, mano. Que aí ia ficar bem mais completa a exploração aqui. Mas enfim. Mas enfim, resumidamente é um louvor que fala muito. Não é aqui, tá me confundindo. É um louvor que fala a respeito dessa questão de não se acovardar, né? Porque vai ser embaçado, vai ser treta. Vai ser difícil. Ué? Ah, tá. Né? Enfim, é um louvor assim que toca no nosso coração, mano. Ó, surpresa aí, ó. Serpente surpresa. Vai pra lá. Enfim, aqui tem uns bichinhos. Eita, eita. Oi, ainda bem que eu fiz o mapa certinho desde o começo, mano. Vai dar um ataque aí. Ele tem meio que uma variação. Ou ele tem uma variação, ou eu que sou lerdo, mano. Tem uns ataquezinhos tem uns ataquezinhos que ele dá mais rápido, tem outros que ele dá mais demoradinho e tal, mas enfim. Aí aqui. Ah, tem mais um itemzinho pra lá, ó. Esse aqui é o anel silencioso. Se a gente morrer aqui não tem problema não. Se morrer tá safe. Só não cai na frente desse machado aí pra ele não te dar lá pro outro lado, mas enfim. Aí. Já liberamos a matar e tudo mais. Mas o ponto que eu quero chegar aqui, né, de forma resumida, é esse. É um louvor que fala, né, literalmente com a gente. Oxi, o cara apareceu ali. Não tem problema não, deixa ele chegar junto. Vai. Peguei o time já, mano. Aí tem aquela galerinha ali, ó. Os demônios de Titanita, né, Titanatidino. Mas esses aí são relativamente de boa. Ah, mano, acho que eu vou meter o louco, hein. Fazer umas paradas aqui, velho. Aí depois eu já volto, já faço o chefe certinho. Que eu quero pegar o símbolo da avareza, mano. Que ele é bom pra farmar. Ô louco, não! Pior que tem um alcance roubado, mano. Vai dar pra lutar em corredor estreito aqui, não. Se bem que eu já fiz isso e já deu certo, mas não vou arriscar, não. Aqui, como a gente já fez nossos Paranauê, pra subir de nível. Quase nada. Aí vou fazer uma parada aqui. Eu vou voltar lá no início lá. No início não, né? No vendedorzinho ali que eu vou comprar uma paradinha, mas enfim. E é isso, meus irmãos. A respeito dos louvores que eu tava comentando, a questão é justamente essa, né? Que. Se bem que a passagem vai falar a respeito disso mais pra frente. Mano, tô achando que eu vou dividir isso aqui em 2 vídeos, tá, velho? Vai ficar muito longo se for um vídeo só. Só falei de 3 versículos até agora. Mas enfim. Aí. A questão é essa, né, meus irmãos? Que. Se bem que eu tô pegando um caminho tanto errado, mas. Errado não, né? Pegando um caminho mais longo, mas deixa pra lá. No final das contas dá na mesma. Resumidamente é isso. Enfim, tem louvor que vai falar a respeito do homem e tal. Vocês devem ter visto um bagulho aí, né? E tô fazendo um carinho na barriguinha de papai, na barbinha de papai, tô no colinho de papai. Mano, nada a ver, velho. Tipo assim, tratando um Deus como se fosse, sei lá, um amiguinho, tá ligado? Meu, quando você vai pra Bíblia, você vê que Deus é poder puro, velho. Cristo, tá ligado? Tipo assim, Cristo era um. Imagina, foi mal, mano.
Imagino eu, Cristo, um homem gentil e tudo mais. Aqui, ó, nós liberou ele. Liberou não, libertamos. Vou comprar as magias logo aqui. Aí eu só vou comprar umas coisinhas aqui, aí depois eu encerro o vídeo e no próximo a gente já... Mano, isso aqui eu vou usar. Vou gastar essas almas aqui que eu não vou usar elas. Né, pelo menos no nosso gameplay aqui de mago não vai influenciar em nada. Se bem que dá pra fazer um bugzinho pra ganhar alma, né, mano? Mas beleza. Deixa pra lá. E esse cara aqui tem mais magia da hora, essa daqui, ó. Só que é quantos? De 18 de magia que tem que ter. 18 de conhecimento, né? Mas enfim, não é um interesse agora não. Antes de ir para no Londo eu compro essa magia. A no Londo é a próxima área que a gente vai. Aqui. Essa aqui que eu queria. A gente vai precisar dela mais pra frente. Mas enfim, né, meus irmãos? A real é essa, né? Dessa questão. Tipo assim, que o pessoal trata Cristo novamente, né? Eu imagino Cristo como um homem gentil, um homem bondoso e tudo mais. Só que, mano, quando você vai pra Bíblia, tipo assim, Cristo é um cara de autoridade, velho. Né? E quando a gente tá... Com a forma que Cristo é retratado em algumas obras, em algumas pinturas, em algumas imagens e tal, mano, Cristo é tipo... Sei lá, mano. Não tem muito sentido, tá ligado? Parece que é outro Jesus, velho. Sendo que... Entende? Tipo, como posso dizer aqui? Basicamente, pegando Cristo e deixando ele como um mascote, um amuleto. Sendo que não. Somos nós que devemos seguir a ele. Ou esse rato aqui é uma trombadinha também. Pronto, dropou unidade. Dropou nada, não. E bom, né, meus irmãos? Aí que vem a questão, né? Quando a gente fala assim, né? A gente, os caras que têm a mesma mentalidade que a minha, né? Talvez vocês compartilhem esse mesmo pensamento. Que a questão é essa, né, meus irmãos? Que a gente venha... Né? Nossa, mano, que isso? Que a gente venha a ter discernimento de quem é Cristo, velho. Porque, mano, do jeito que o mundo retrata Cristo, é um jeito totalmente errado, deturpado. Do jeito que algumas igrejas tratam Cristo também, tipo assim, é como se Cristo fosse um pobre coitado. Sendo que não, mano. Cristo foi um leão na terra, tá ligado? A real é essa. Tipo assim, tanto que ele não capturaram Cristo. Ele se entregou. Entende? Cristo se entregou. Vou trazer essa passagem aqui depois. O que é pesado, mano. É forte essa passagem. A gente já tá chegando aqui no finalzinho, né? Aí tem novamente, né? Cai nessas questões dos louvores, né? Calma. O que cai na questão dos louvores e tal. Das passagens que o pessoal fala a respeito de Cristo, mano. Pô, se esses falsos profetas soubessem quem é Cristo mesmo, Cristo que eles dizem seguir e tudo mais, pô, os caras não ficavam com gracinha no altar não, velho. Na moral mesmo. Pô, quem já viveu isso aqui, né, que... Essa analogia que a gente fez, né, que não foi literalmente isso, mas foi um pensamento que o Espírito Santo, né, trouxe pra mim. Quem já viveu isso aqui, mano, o primeiro versículo, a analogia que eu fiz, né, de sair do templo e ter oportunidades pra voltar, tá ligado? Ele dropou alguma coisa? Não, pensei que tinha dropado. Né? E ter oportunidades pra voltar, mano, quem saiu do mundo, o que eu tô querendo dizer é que é isso, né? Se bem que vocês já devem ter pegado a mensagem. Mas, pô, quem saiu do mundo e já teve a oportunidade de voltar, mano, sabe como é que é pesado, velho? É luta, mano. O negócio é doideira. Aí, né? E, mano, a real é essa. Só quem viveu sabe como é que é. Só quem sofreu na pele ali sabe como que o negócio funciona. Né, meus irmãos? Então, a questão é justamente essa. Né? Que... Enfim, que a gente venha dar o respeito que Cristo merece. Tem que a Bíblia fala de temer a Deus. Né? Eu, por um tempo, pensava, pô... É meio exagerado nessa ideia de temer a Deus e tal. É um negócio meio pesado. Como é que eu vou ter medo de um Deus que é amor e tudo mais?
Só que, mano, você passa a ver as gracinhas que o pessoal faz. Não tem temor, não tem medo, não tem respeito. Entende? Então, assim, não é. Quando a Bíblia fala sobre temer a Deus, não é ter medo, nossa, é que você é louco, Deus é terrível, que não sei o que lá. Não, mano. Mas é respeito. Porque tem uma galera que usa e abusa do nome de Deus e não tá nem aí, mano. Não só dentro da igreja, mas fora também. Ô, tem uns caras que, pelo amor, velho. Eu acho interessante, né, que os caras pegam, falam com. Estufa o peito, tá ligado? Pra bater de frente com Deus. Falar que Deus não existe, que Deus é conto de fada, que não sei o que. Não, mas é que crente é que não sei o que, é crentelho, é de Bíblia e papapá. Só que eu não vejo esses caras com essa marra toda assim, pra falar mal assim de Exus, de orixás, tá ligado? Pra falar mal assim do pessoal que segue, os espírita. Eu não vejo essa marra toda não, mano. Porque na minha visão, se o cara não acredita em nada, o cara, assim, não acredita em absolutamente nada, tá ligado? Se bem que na minha visão tem diferença, né? Uma pessoa que é ateia e uma pessoa que não acredita em Deus. É diferente. Porque geralmente os caras que não acreditam em Deus são mais de boa. Agora aquele maluco que se diz ateu é mais enjoadão, tá ligado? O cara quer provar que Deus não existe, que não sei o que lá, e papapá, beleza. Só que assim, não faz muito sentido, né? Tipo assim, você ser contra algo que você diz não acreditar. Como eu disse, um cara que não acredita em Deus, tipo assim, o cara só não acredita e. Pô, beleza, na moral. Agora o cara que se diz ateu, contra, não sei o que lá e papapá, mano. Os caras quer provar que Deus não existe, velho. Na minha visão não faz sentido. É a mesma coisa, tipo assim, eu sei lá, não acredito em Papai Noel, mas tem um amigo que acredita. Um exemplo. Mano, se eu não acredito, não tem porque eu querer encher o saco da outra pessoa, tá ligado? Mas enfim. Acontece. Aí talvez, né, vai ter alguém aí. Ah, mas vocês ficam pregando de Jesus, que não sei o que lá. Antes de mais nada, foi uma ordem que ele deu, mano. E outra, a boca fala do que o coração tá cheio. Se tem Cristo no nosso coração, a gente vai pregar sobre Cristo, certo? Né? E novamente, né, naquele papo que eu falei, né? Os caras gostam de bater de frente com Deus, gostam de bater de frente com a gente que é cristão e tudo mais. Se bem que tem uns que merecem mesmo, tá? Na moral. Mas não bate de frente com os espíritas e com tudo mais, né? Aí que vem a questão, por que será que não se os caras não batem de frente? Deve ter alguma questão social, né? Ou alguma parada assim, vocês não acham não? Interessante, né? Fica aí o pensamento pra vocês, né, meus irmãos? Mas enfim, de qualquer forma que a gente venha fazer nosso trabalho aqui, né? Nem que você me leve a mensagem igual a mim, né? De uma forma meio do seu jeitinho, digamos assim, né? Que tem uns caras aí que pregam, mano, que quando os caras pregam até enche os olhos, mano. Eu queria pregar bem e tudo mais, só que também é questão de tempo. E outra também, né? Deus nos usa da forma que Ele nos quer. Então talvez você fale de um jeito mais bagunçado que nem o meu e tudo mais, né? Talvez quando você vai ler, você dá umas travadas ali, se perde na leitura, depois volta tudo de novo, mas enfim. Não se acovardem, meus irmãos, né? Porque o Senhor precisa de nós. Precisa não, né? Mas quer que nós estejamos ali. Mas tem pessoas que precisam da palavra que vai ser liberada através da nossa boca. Enfim, meus irmãos, espero que a passagem tenha ficado bem entendida. Deus abençoe a vida de todos. Se você ficou até aqui, dá a sua curtida, se inscreve no canal. Obrigado pela ajuda, tá, meus irmãos? E, enfim, fiquem todos com Deus, Deus abençoe a vida de todos. E, bom, né? Aqui foi o irmão Lucas, né? Pregando aqui no livro de Mateus 24, essa foi a primeira parte. Já vou lançar a segunda aqui, vou aproveitar esse sábado aqui para adiantar o processo. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe a vida de todos. E aqui a gente joga enquanto prega. Deixa eu dar um tchauzinho aqui pra vocês. Aê. Fiquem todos com Deus, tá, meus irmãos? Amo vocês em Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado.